pessoal, tudo bom? Saudades de fazer vídeo pra vocês. Bom, tem vários temas aqui que foram pedidos no nosso grupo. Esse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, vidas passadas, que foi um tema sugerido pela Pamela do nosso grupo SOS Wicca. Bom, como que a Wicca enxerga a questão da morte, da reencarnação, enfim, se acredita, enfim. Sim, a Wicca é uma religião reencarnacionista. Como em outras religiões, como o kardecismo, por exemplo, a Wicca também acredita que são necessárias várias vidas para que nós alcancemos a evolução, para que nós nos melhoremos. Então, também a questão da morte é somente física, né? A alma, ela não morre jamais, ela evolui. Não se sabe, né, nem em outras religiões também, quantas reencarnações, quantas vivências são necessárias para se atingir um nível de evolução, de perfeição, enfim, para que não se precise mais reencarnar. Mas, assim como também em outras religiões, a Wicca prega muito o livre-arbítrio. E isso voga tanto em vida como na vida espiritual, tanto na vida material como na vida espiritual. Então, também há a opção, né, de não se reencarnar mais. Digamos assim, a pessoa não é obrigada a reencarnar. Acho que dependendo do caso, né, da vida que ela teve, do jeito como morreu, enfim, da forma como ela conduziu a vida dela, talvez há casos em que a reencarnação seja obrigatória, mas existe o livre-arbítrio como na vida material. E quando se morre, vai para onde? Na Wicca, acredita-se que se vá para Summerland, que significa terra do verão, né? Eu estava dando uma pesquisada só para, assim, eu já sabia, mas para confirmar a base, os dados, enfim, certinho para passar para vocês o nome. E na terra do verão, né, como se fala, como se acredita, é um plano astral, né, de uma realidade bem menos densa, muito mais fluídica, etérea, enfim, de campos verdejantes e tudo mais, né, como o nome mesmo diz, de terra do verão. Mas, como eu disse para vocês já num outro vídeo sobre os planos, né, o físico, astral, etéreo, digamos que Summerland estaria nessa fase, nesse estágio do plano astral. Seria uma outra realidade, enfim, uma outra esfera espiritual, tá? Mas ainda no plano astral. Como eu já expliquei para vocês, o plano etéreo é o plano dos deuses, é o plano da perfeição. Na Wicca acredita-se que em Summerland, quando já se evolui completamente, se passa a conviver mais de perto com a energia do deus e da deusa. Eu não sei se a gente evolui tanto a ponto de ter... a gente tem uma conexão com a deusa aqui já, né? Para quem pratica, para quem acredita, para quem segue. Nós temos uma conexão com a energia da deusa aqui na vida material. É claro que no espiritual com certeza seria de forma bem maior, bem mais intensa, mas eu não acho que
eu, Sabrina, particularmente, tá? Eu não acho que a gente evolua tanto, eu acho que chegue à perfeição de se conviver com os deuses, tá? Eu acho que a gente evolui sim e chega na perfeição que um espírito humano, né, pode chegar, mas não ao nível dos deuses, porque se a gente chegar ao nível dos deuses, a gente se endeusa também? Não, né? Então eu acho que sim, a conexão é muito mais próxima, é uma coisa, né, fantástica, mas eu não acho que cheguemos a esse patamar de planetério, porque eu não acho que fomos criados para ser deuses, fomos criados para evoluir, né? Nós temos a deusa que habita em nós e tudo mais, o espírito, a energia, a ideia, né? Mas nós não criamos o mundo, nós não demos a vida, enfim, né? Essa é a minha visão, tá? Na Wicca, em geral, acredita-se que se tenha um contato mais próximo, mas não se especifica qual é esse contato. Então, na minha visão, na minha crença, eu acredito que esse contato seja um contato muito mais próximo com a energia, com a intuição, mas não seja uma coisa de você conviver e ver a Deus, enfim, tá? Então, sim, acreditamos em reencarnação. Após a morte, acredita-se que se vá para Summerland, que é a terra do verão, que seria o nosso paraíso, tá? O nosso, né, nosso lugar mágico, onde tudo é muito menos denso, é mais fluídico, né? E como que as vidas passadas, elas interferem na nossa vida atual? Bom, gente, assim, intensamente, interfere muito, tá? Na Wicca, nós não acreditamos que exista uma força superior, digamos assim, tirando a Deus, é claro, que conduzam os nossos caminhos, tá? Então, tipo, isso foi... É claro, nada é acaso, existe um destino, existe uma história traçada. Eu acho que nós temos, sim, um destino, mas quem traça essas linhas, quem traça esse caminho, somos nós. Então, na Wicca, nós acreditamos o seguinte: quem faz a nossa vida somos nós. Se nós cometemos erros, a culpa é nossa, não é a culpa do destino. Se nós pegamos um caminho errado, a escolha foi nossa. Se nós estamos fazendo bem, o mérito é nosso também, tá? Então, nós não colocamos a culpa em ninguém, né? Nós temos nosso livre-arbítrio, né? O que se acredita na Wicca é no karma, tá? E o karma também não é uma coisa de castigo, de punição, enfim. É simplesmente a palavra karma significa ação. Então é a lei da ação e reação. Se você faz o bem te retorna. Se você faz o mal, você não vai poder esperar outra coisa que não seja o mal. Então o karma tá muito ligado à lei tríplice, né? A lei do tríplice retorno. Então tudo que você faz volta 3 vezes mais, né? Seja bom ou seja ruim. Por isso que não há nenhum motivo para que se faça o mal, porque a gente, uma hora ou outra, vai colher isso e vai colher triplicado. E como que as vidas passadas influenciam? O que a Wicca pensa sobre regressão, por exemplo? A Wicca, em geral, é contra a regressão. Por quê? Porque, gente, passou, né? É literalmente passado. Se ele tivesse sido muito lindo, muito maravilhoso, se tivéssemos sido deuses, ou rainhas, ou reis,
nós não estaríamos aqui de novo para evoluir. Então, se nós estamos aqui, certamente a gente fez alguma coisa errada lá, né? Então, as pessoas sempre se veem como rainhas, né? Faraós e papapá. Gente, é muito mais provável que a gente tenha sido, por exemplo, escravos, plebeus, porque existia muito mais isso do que reis, né? E outra, né? No passado, reis, rainhas, faraós, enfim, por mais que eu goste, por exemplo, da mitologia grega, da mitologia egípcia, todo mundo que tinha um cargo de grande poder travava guerras, era responsável por muitas mortes também, ninguém era santo, enfim, tá? Com certeza, nós, wiccanos, já fomos queimados numa fogueira, afogados, passamos por métodos de tortura? Eu creio que sim, tá? Eu creio que, com certeza, eu não escapei da Inquisição, porque eu sou muito bruxa e sempre fui. E se eu sempre fui, é porque isso vem lá de trás também. Então, com certeza eu tinha, né, as minhas ervas, enfim, fazia alguma coisa e não devo ter escapado. Se escapei também, fiquei muito escondida, enfim. Que todos nós que temos essa história com a Wicca mais latente, a gente sente, assim, às vezes, uma afinidade, ou sonha muito, às vezes, ou tem medo, por exemplo, de fogo, ou tem medo de água, enfim, então isso pode estar muito relacionado com a forma, né, como a gente possa ter morrido, sido torturado, enfim. Eu provavelmente fui queimada numa fogueira, mas não tem problema. Enfim, se eu era bruxa e acabou, né? Com certeza não escaparia da Inquisição novamente se, se ela existisse ainda como existia antes, né? Mas agora a gente tem os nossos meios, né, de lutar, enfim. A Inquisição não é o fator aqui. Então, nós colhemos o que nós plantamos, eu acredito que não só na vida material, mas no que nós fizemos anteriormente, tá? Então, a vida passada pode se refletir ou pode ser lembrada em flashes, né, em sonhos, em visões, aquela sensação de déjà vu, né, eu já vivi isso, já vi isso, já tive aqui. Então, nem sempre é uma reação simplesmente do cérebro, eu acho que é muito mais uma reação de lembrança da alma, enfim. Os círculos de pessoas com quem a gente reencarna são os mesmos, né? Eu já reencarnei com a minha mãe, com a minha... Olha, na Wicca acredita-se assim, que os círculos mudem um pouco, porque se a gente sempre reencarnar no mesmo círculo de pessoas, não há uma evolução considerável, tá? Mas, em geral, sim, se reencarna na grande maioria no mesmo círculo de pessoas. Em cada existência, algumas pessoas, digamos, saem de cena e outras entram para nossa evolução, para o nosso aprendizado. Mas o círculo geralmente é o mesmo, né? Como se fala no kardecismo da reforma íntima, da evolução, que a gente tem resgates para com as pessoas. Isso também voga na Wicca, porque é evolução de alguma maneira, né? Então, se a gente tem alguma coisa pendente com aquela pessoa e reencarnou novamente, é bacana resgatar isso de uma forma positiva dessa vez, para se evoluir, para ambos evoluírem. Então, em geral, o círculo de pessoas é o mesmo, né? Só que com posições invertidas, né? Enfim. E realmente,
não se recomenda a regressão porque as pessoas vão se desiludir muito com a autoimagem que elas têm de si mesmas, né? As pessoas sempre acham que elas foram as vítimas. E com certeza, em algumas encarnações nós somos as vítimas, mas provavelmente muitas delas também nós somos os vilões. Então, não se sabe para onde você vai ser levado durante uma regressão e o que você vai lembrar, e será que isso vai acrescentar na sua vida de agora, né? Então, bola pra frente, tá? Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu já fiz regressão, mas eu fiz regressão porque eu precisava saber de um assunto em específico, tá? Que estava interferindo muito na minha vida atual, atrapalhando mesmo, não deixando fluir. Eu precisava saber o que significava aquilo. Não sabia se a regressão ia me dar essa resposta. Felizmente, nas primeiras sessões, enfim, eu fui conduzida a me recordar e me recordei e entendi esse episódio da minha vida e entendi quem eram as pessoas envolvidas, quem elas são agora na minha vida atual, e pude lidar com isso e tocar minha vida adiante. Mas eu não quis saber mais nada acerca daquela vida. Digamos assim, eu lembrei, eu vi a cena, a história que envolvia aquelas pessoas, mas eu não quis me aprofundar, ver o que vinha depois, ou ir mais para trás. Não, eu vi, resolvi o que eu tinha para resolver, vi do que se tratava aquela situação e não quis continuar, tá? Foi um caso isolado porque era realmente necessário, estava estagnada e eu precisava entender o que se passava. De outra forma eu não teria feito. Foi bom para mim nesse sentido, por quê? Porque eu resolvi essa parte e eu decidi parar. Eu não quis prosseguir para ver o que aconteceu depois. Já foi um trauma muito grande, a cena, a situação que se passou foi muito traumática. Eu tive que reviver essa situação para conseguir lidar com isso de uma vez. Então eu não queria mais ver nada do que se passou para frente ou para trás. Então, nem a Wicca recomenda e eu também não, tá? Acho que só em casos muito extremos mesmo, em que algo está realmente bloqueando a sua vida, e isso tem que ser feito com um profissional, como eu fiz, enfim. Então, sobre reencarnação, um pouquinho do que eu posso falar para vocês é isso, tá? A Wicca é uma religião reencarnacionista, acredita que são necessárias várias existências para a evolução da alma, acredita em karma não como uma punição, mas como a lei de reação, ação e reação, tá? A lei do tríplice retorno. Quando se desencarna, acredita-se que se vá para Summerland, que é a terra do verão, que seria o nosso paraíso, tá? Que seria uma esfera espiritual dentro do plano astral, ok? Não se recomenda a reencarnação, a regressão. A reencarnação a gente não tem como escolher. E sim, as vidas passadas elas interferem na nossa vida atual de formas que nós às vezes não percebemos, porque nós não nos lembramos. Geralmente se reencarna dentre basicamente o mesmo círculo de pessoas para que se possa resgatar alguma coisa vivida, aprender, e outras pessoas são postas no nosso caminho para que a gente possa aprender mais, evoluir mais, enfim, com as experiências, tá bom? Eu espero que tenha ajudado a entender um pouquinho sobre esse tema. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas espero que ajude vocês a entenderem um pouquinho sobre isso e a aguçar a curiosidade para vocês irem agora pesquisar mais sobre a reencarnação dentro da Wicca, tá bom?
O meu grande beijo pra vocês e blessed be. Tchau!